Olá, tudo bom? Como funciona um programa de mestrado? Afinal de contas, existem provas que ocorrem no programa de mestrado? É parecido com graduação? Não é? Como que funciona? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa organização e esse funcionamento do programa de mestrado ou de um programa de mestrado, levando em consideração as diferenças entre programas e ainda as diferenças entre as etapas. Vamos falar hoje sobre provas, como funcionam os processos de avaliação ou avaliações e as provas no programa de mestrado. A primeira coisa que você vai ter que se reparar ou ainda adentrar-se nesse universo é na investigação dos editais. Existem editais onde esse processo da prova começa no próprio edital. Cada instituição, cada programa de mestrado possui uma característica e, portanto, um edital próprio. Por exemplo, se você for participar do congresso de ingresso de uma faculdade de filosofias e letras lá na USP, você tem que fazer o programa de mestrado, atender às normativas dispostas no edital. Alguns programas você apresenta projeto para ingresso, outros não. Alguns você tem que apresentar uma carta de apresentação de você e indicação para o programa de mestrado, outros não. Alguns você vai ter que fazer uma prova escrita para ingressar, outros não. Alguns você faz a prova de idioma no próprio dia dessa prova escrita, outros não. Ou seja, o ingresso do programa de mestrado, ele não pode dizer que ocorre de uma única forma, porque existem variáveis complexas que vão se diferenciar de acordo com cada programa. Então, antes de você ficar desesperada, para saber mais da prova de ingresso ao programa de mestrado, saiba ou reconheça melhor a instituição que você está se propondo ou buscando a frequentar, ok? Há algumas instituições ainda que o adequado é que você entre primeiramente como aluno especial, cumpra os critérios desse período como aluno especial e somente depois você ingresse como aluno oficial. E aí existem as questões de bolsas que vão depender de outra questão. Mas nós não estamos falando desse vídeo de bolsas e nem de outras formas de ingressos, mas sim de prova. Depois, então, que você ingressou nesse programa de mestrado, você vai ter em todos os programas de mestrados aqui no Brasil disciplinas que serão obrigatórias e disciplinas que serão optativas. Todos os programas de mestrado trabalham com a linguagem de créditos. As disciplinas obrigatórias, como o próprio nome diz, você terá que cursar. E cada disciplina terá um critério de avaliação que dependerá do professor. A grande maioria dos professores num programa de mestrado não aplicam provas. Porém, toda regra tem sua exceção e existe sim, eu já vi alguns professores que aplicam prova bem próximas, bem parecidas com aquelas provas da graduação ou do ensino médio. Mas, como eu disse, são poucos os professores num programa de mestrado que aplicam provas. A maioria dos professores aplicam seminários e apresentações, porque eles pedem que aquela matéria tenha sido de algum critério de contribuição para o desenvolvimento do seu material. Desta forma, você vai ter na maioria dos professores e das disciplinas do seu programa de mestrado ou doutorado a apresentação de seminários, a apresentação ainda ou um trabalho final realizado em formato de artigo científico, nem que seja de revisão, justamente porque os professores e os programas estão prezando e cada vez mais conscientes da importância da publicação e comunicação científica. Nas matérias optativas, ou seja, você vai ter uma grade de matérias e dessas matérias você terá que realizar algum percentual de matérias optativas, que vão equivaler a créditos. Nessas matérias optativas, o sistema também de avaliação e de prova será igualzinho às obrigatórias. Então, cada professor, cada programa vai ter um método de avaliação. Presença, participação, conhecimento, leitura dos materiais, produção de seminários, apresentações, publicação de artigos científicos. Eventualmente, bem raro, você possa ter um professor que decida aplicar provas. Então, como você pode ver, a avaliação para que você tenha a nota final de um programa de mestrado, ele vai se diferenciar e muito da graduação, e com exceção desses professores. Agora, com relação à prova de idiomas, como que funciona? Vai depender também
de programa para programa. Existem programas em que você apresenta ou faz essa prova de idioma dentro do próprio dia que você estará na instituição fazendo a avaliação oral, ou ainda a avaliação escrita dos editais que pedem que você leia determinados autores. Alguns editais ainda pedem que você faça apenas uma redação explicando do porquê você se acha competente para ingresso ao programa de mestrado, e ainda outros que pedem que você descreva ou faça uma espécie de resenha ou discussão, uma análise crítica dos materiais propostos no edital. Nesse caso, as provas orais costumam ser no mesmo dia, no outro período. Faz-se a prova escrita de manhã e a prova de idioma à tarde e vice-versa. Essas provas, para ingressar num mestrado, na grande maioria não costuma ser tão difícil. Você pode ter acesso não ao dicionário online, mas ao dicionário físico, e você terá que traduzir um texto, geralmente é pequeno, que é em formato de algum artigo científico. Então, ele tem uma estrutura numa linguagem culta, que é o que você vai utilizar no programa de mestrado. Algumas instituições não fazem essa prova de título. Elas querem, como por exemplo a Santa Casa, que você apresente como título certificados válidos internacionais, como por exemplo o certificado TOEFL, no caso do inglês, ou o certificado de Salamanca, no caso de espanhol. Então, neste caso, essas instituições atuam com esses certificados como ingresso ao programa. Então, não há prova de idiomas na instituição. Outras instituições fazem essa prova de proficiência dentro desse processo, e outras instituições ainda terceirizam essas provas. Então, fazem convênios ou com a escola de idiomas ou com outros departamentos da própria faculdade para que eles apliquem essa prova. Então, eu, por exemplo, já vi uma prova que você tinha aqui numa escola, fazer essa prova online, e a prova estava ligada à linha de pesquisa do mestrado e do doutorado que a pessoa estava concorrendo, e aí ela ia até a escola, tirava ali a fotinho do rosto e seguia os processos, tinha uma pessoa olhando e fazia essa prova. Já vi casos onde faz a prova do dia, e já vi casos onde a própria instituição, como por exemplo a PUC São Paulo, que ela tem uma fundação de vestibular, e essa fundação de vestibular cuida dessa prova de idiomas que a pessoa vai ter que fazer num outro dia que está marcado de acordo com o edital só para a prova de proficiência. Ou seja, as provas no programa de mestrado ou no programa de doutorado, elas vão ocorrer nesses momentos. Vamos repetir. Para ingresso, dependendo do edital, a prova de proficiência, também que vai depender do edital, a possível prova das disciplinas, sejam obrigatórias ou optativas, mas veja, não são todas as disciplinas. Repito mais uma vez, embora eu já tenha visto professores que apliquem provas em programa de mestrado e doutorado, a maioria dos professores não aplicam o critério de produção de pensamento, de construção do conhecimento no mestrado e do doutorado, é diferenciado. Ainda não há no mestrado e no doutorado uma prova, grande prova final, porque o objetivo principal e o objetivo central do programa de mestrado e doutorado é o desenvolvimento do seu estudo e da sua pesquisa, ou seja, o desenvolvimento de sua dissertação, que em alguns casos, como a gente já gravou aqui no outro vídeo, pode ser também associada ou transformada em publicação de artigos científicos. Mas o grande objetivo, sendo em formato de artigo científico, sendo formato de dissertação tradicional ou sendo no formato de uma dissertação que tem algum tipo de produto ou serviço, no programa de mestrado, independente da variável, o principal objetivo do programa de mestrado é a sua pesquisa, ou deve ser a sua pesquisa. O restante são critérios que você deverá seguir, que a gente chama de proforme, que vão sim te enriquecer no sentido de conhecimento, porém, eles vão trabalhar numa outra linha de construção de pensamento, de construção de criticidade, que deverá ter o objetivo de te sustentar, de se respaldar na realização, na apresentação de sua dissertação final, independente do modelo que essa dissertação possa seguir. E, para a gente terminar esse vídeo, não se esqueça que
programa de mestrado possui uma dinâmica diferente do que você tinha conhecido até agora, graduação e pós-graduação. No programa do mestrado, você passa a ser qualificado e capacitado para o exercício da aula, da docência, da pesquisa e, no caso do profissional, para o mercado, tá ok? Eu espero ter ajudado você a pensar, a refletir e conhecer mais um pouquinho desse contexto. Não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar like, todas essas coisas aí que ajudam a gente a divulgar a ciência e o conhecimento científico no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até a próxima!